Olá, tudo bem? Aqui é Evandro Fernandes do seu canal Mais Saúde na Web. E o nosso podcast de hoje vem falar sobre líder ou liderança. E você é um líder? Você lidera? Você sabe liderar? Como você tem influenciado as pessoas das quais você lidera? Bem, este assunto é algo realmente muito interessante para que possamos analisar. Mas antes de comentar sobre líder ou sobre liderança, vamos entender qual é o significado desta palavra de acordo com o dicionário. Líder, indivíduo que tem autoridade para comandar ou coordenar outros. Pessoa cujas ações e palavras exercem influência sobre o pensamento e o comportamento de outras. De acordo com o dicionário informal, o significado de líder ainda pode ser: o verdadeiro líder é aquele que consegue influenciar fortemente outras pessoas à ação sem o uso de força ou do medo. E ainda sobre liderança, o que é, qual o seu conceito e qual a sua definição, temos que a liderança pode surgir de forma natural quando uma pessoa se destaca no papel de líder, sem possuir forçosamente um cargo de liderança. Então, vamos lá. E você é um líder? Como você tem liderado a sua equipe? Como você tem liderado a sua família? Como você tem liderado as pessoas que convivem com você? Todos nós temos o papel de líder em determinados momentos na vida, ou ainda temos o nosso papel de líder como uma profissão mesmo, não é? Por exemplo, algumas pessoas são líderes de equipes, seja na área administrativa, seja na área produtiva, né, na cadeia de uma linha de produção, seja numa escola, né, numa liderança de equipe. Enfim, existem diversos tipos de liderança. Mas como que a gente pode liderar e como que a gente influencia as pessoas para que de fato elas contribuam com aquilo ou com o caminho que nós queremos que elas sigam. Um grande líder é aquele, como o próprio dicionário nos diz, que tem a capacidade de liderar sem utilizar a força bruta, sem utilizar a autoridade para que as pessoas o sigam, para que as pessoas o respeitem e para que as pessoas tenham as atitudes baseadas na sua coordenação, na sua liderança, na sua forma de agir, para que todos, enfim, possam conquistar um determinado objetivo, não é verdade? Então, acredita-se que um grande líder é aquele que vence e convence pela sua própria autoridade, pelo respeito que as pessoas têm a este líder, pela admiração que se tem a este líder, porque um grande e um verdadeiro líder é aquele que vence e que convence pelas suas próprias atitudes, pelos seus próprios exemplos, pela sua forma de agir, pela sua forma de lidar com as pessoas, pelo seu comportamento, pelas atitudes que convencem as pessoas, onde os exemplos deste líder são a base de tudo, né? Então, um grande líder, ele vence pelos seus exemplos. Tenhamos como referência, então, um pai de família, que nada mais é, muitas vezes, do que um líder daquela família. Então, esse pai, ele tem lá seus filhos, né? Dois, três, enfim, alguns filhos. E a gente pode observar
que muitas vezes estes filhos, eles se espelham nesse pai para realizar algumas atitudes. Eles acabam copiando atitudes do seu pai. Ou seja, eles estão copiando atitudes de quem? Do seu líder. Então, muitas vezes, a gente acaba criando uma certa modelagem. A gente se espelha naquela pessoa que a gente enxerga como líder. E o que a gente espera? A gente espera que esse líder nos motive, que esse líder nos leve adiante, que esse líder nos leve a outras experiências, nos leve a crescer. Então esse líder ele tem uma obrigação natural de fazer com que todos vençam, de fazer com que todos cresçam. Porque as suas palavras, os seus gestos e as suas atitudes são a alavanca para os seus liderados. Então os seus liderados precisam de energia, precisam de motivação, precisam de garra que somente esse líder pode passar. Então, uma liderança de sucesso é uma liderança que se conquista as pessoas, que se motiva as pessoas e que você tem essas pessoas do seu lado, a seu favor e em direção de algo maior, quando você consegue convencê-las pela afetividade, pelos gestos, por palavras agradáveis, por, enfim, uma série de considerações que esse líder tem que ter. Ninguém gosta e jamais as pessoas vão ficar felizes com aquele líder que impõe, que é duro, que é firme em atitudes, mas não faz uma referência justa aos seus liderados. Um líder não vence sozinho e a vitória de um líder depende dos seus liderados. Se os seus liderados se fortificarem para ganharem a batalha, então toda a equipe ganha. E um líder vencedor é um líder que tem uma equipe vencedora. E uma equipe só pode ser vencedora se tiver um líder integrado a esta equipe. Então, gente, eu acho que, em síntese, a sacada de líder, de liderança e de liderados está nessa integração entre todas as pessoas. Um grande e um verdadeiro líder é aquele que soma com a sua equipe, é aquele que vai além, é aquele que ajuda os seus liderados a crescerem. Porque quando todos crescem, todos ganham. Ninguém ganha um jogo sozinho. Ninguém ganha o jogo individualmente. Se fôssemos todos pessoas individuais no sentido da falta de grupo, da falta de ação em grupo, não precisávamos das outras pessoas. E com isso não seríamos líderes ou não teríamos líderes, porque seria um jogo de cada um para si. E num jogo de cada um para si, cada um acabaria sendo o seu próprio líder e, enfim, isso não chegaria a lugar nenhum. Então, em todos os grupos, em diversas ações, existem os líderes e existem os liderados. Mas vale aí uma dica ainda de que muitas vezes um liderado em determinado momento se torna um líder de uma ação. E isso é muito importante. Isso é muito interessante que este liderado tenha o apoio e o incentivo de todos para aquele momento em que ele lidera uma determinada ação. Pensemos sobre isso, façamos todos uma reflexão sobre liderar e sobre liderança, para que a gente possa criar pessoas, grupos e situações cada dia melhores no nosso dia a dia, seja na nossa vida pessoal, seja na nossa vida profissional, ou enfim, em tudo aquilo que a gente trilha pelo caminho no qual a gente anda. Eu sou Evandro Fernandes do seu canal Mais Saúde na Web, e para você que não está inscrito aqui no YouTube, inscreva-se no nosso canal para receber as nossas dicas semanalmente. E também existe lá a nossa página no Facebook, no maissaudenaweb.com.
A todos um ótimo dia, um grande abraço e até mais.